Fala, concurseiro e concurseira de todos os cantos. Meu nome é Anderson Araújo, estou aqui de volta para mais um conteúdo de noções de direito para o seu primeiro concurso. Estou indo agora pré-treino, indo treinar, mas não deixei de trazer esse mini conteúdo muito importante, mini, mas super importante para você que vai prestar o seu primeiro concurso ou está iniciando os seus estudos aí. E dessa vez o conteúdo vai ser sobre direito administrativo, especificamente sobre a Lei 8.112 de 90. Por que essa lei é tão importante estudá-la dentro do direito administrativo? Porque ela vai tratar do regime jurídico dos servidores da União e suas autarquias e fundações públicas. Por que não empresa pública e por que sociedade e economia mista? Isso a gente vai ver lá quando eu for falar aqui sobre administração indireta. Mas voltando para cá. Então essa lei basicamente vai falar do concurso público, dos servidores, das formas de provimento, de um pouco de processo administrativo ali do servidor. Então tem muita coisa. Mas o início, né, a parte inicial da lei, é bom a gente saber sobre provimento, que é pegar um candango e botar lá no serviço público para ele ser um servidor público. Então a gente tem que saber sobre servidor, cargo público, concurso público, investidura no cargo, essas formas de provimento, validade do concurso, e é basicamente isso. Esse pouquinho que eu botei aqui, algumas palavras, isso aqui já representa um monte de artigo, um monte de inciso, um monte de coisas que vão te perguntar. E aqui eu trouxe só as palavras-chave que você vai identificar nas questões e vai procurar lá a alternativa correta. Não é um curso completo, não vai formar ninguém aqui bacharel em Direito, é praticamente os bizus de quem já fez muita prova, de quem já fez muito concurso, de quem já reprovou um bocado de vezes, e quando a gente reprova, a gente não esquece o erro, e aí a gente aprende. Então, minha intenção é passar essa facilidade, é mastigar para vocês. E dar esse mastigado, é praticamente um bolo alimentar já com salivado e tudo, só para vocês engolir que nem filhote de passarinho, que fica só assim, né? Então vamos lá, galera, brincadeirinhas à parte, vamos lá. Quando a gente fala da 8.112, que ela vai falar do Estatuto dos Servidores, do regime jurídico dos servidores, alguns concursos, como prefeitura ou concurso dos estados, eles têm o seu estatuto. Só que esse estatuto praticamente é um copia e cola dessa lei. E isso aqui vai servir para todos os entes da federação e os municípios e estado, porque é muito óbvio o que está aqui. E essa lei, por ser de 90, ela é bem constitucional. A Constituição é de 88, ela é de 90. A Constituição trouxe a regra do concurso público para cargos, né, para servidores, e ela traz tudo bem explicadinho. Então vamos lá, as outras leis vão copiar e colar. Então, o que é um servidor? É uma pessoa, então logo, pessoa física, legalmente investida num cargo público. Isso daí já é um artigo e isso é cobrado nas alternativas. Se não cobrar como uma única questão, eles botam dentro das alternativas para você dizer se é certo ou se é errado e faz aquele jogo, né? E também o que seria um cargo público, já que é uma pessoa física legalmente investida nesse cargo público. Cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades acometidas a um servidor, entregue para um servidor, né? Emprestado, na verdade. Então, depois que ele se aposenta, ele vai embora e vai entrar outro, ou se ele pede demissão, então não é dele. Investidura. Eu botei aqui investidura e posse porque todos os concursos, quase todos, principalmente para nível médio, cobra essa questão. Isso é um artigo da lei. A investidura em cargo público se dá com a posse. E aí quando a gente vai estudar formas de provimento, não tem posse. A gente pensa que investidura num cargo se dá através de nomeação, por exemplo, que é o primeiro passo ali, na primeira forma de provimento. E não é. Lembra disso, investidura em cargo público se dá com a posse, com a posse, com a posse, com a posse que se dá investidura em cargo público. Concurso público, e aí a gente fica naquela, como é que se dá a investidura, como é que vai botar um servidor lá? Vai ter que fazer concurso público. Como será esse concurso público?
de provas ou de provas e títulos. Você que está chegando agora pergunta: o que é prova e título? Ou o que são provas e títulos? Prova é aquela que você vai marcar lá X, que vai ter constitucional, administrativo, português, raciocínio lógico. Títulos é uma pontuação extra que você vai ganhar depois daquela prova objetiva. Um exemplo, concurso da PRF, no qual fiz, o último agora e foi aprovado, teve provas de prova e títulos. É uma segunda etapa do concurso. E graças aos meus títulos, isso me jogou mais de 1000 posição para frente. Eles pediam, títulos é você ter uma pós, ter um mestrado, ter um doutorado, ter um livro publicado, artigo, prestar serviço público em outras entidades, em outras instituições, tempo de serviço público, vamos dizer assim. Então, eu nesse concurso, como o máximo de pontuação era até 10 anos, eu já tenho muito mais de 10 anos de serviço público, ganhei os 10 anos integral ali para esse quesito de tempo de serviço. E também, em termos de pós, quem tivesse até 2 pós seria considerado. Como eu tenho 2 pós, foi considerado meus 2 pontos. Nesse negócio eu ganhei 5 pontos. 5 pontos que me jogaram muito mais de 1000 posições. Então, quem já tem nível superior, faz pós, quem faz o mestrado, isso influencia muito. Voltando para cá. E aí ele pergunta qual a validade do concurso público. Isso pergunta, parece idiota, parece bobo, mas pergunta e ele bota uma pegadinha que os iniciantes caem, e cai muito bonito, cai bastante. E aí ele vai te perguntar, a validade do concurso público é de 2 anos, porque está lá na lei, né? Mas não é aqui, ó. A validade do concurso público é de até 2 anos. Quando usa a preposição de, você determina, quando a preposição até, cabe aí os intervalos. Até não quer dizer que tem que ser de 2 anos, mas tem aqueles intervalos. Então tem concurso que tem validade de 6 meses, e aí a lei diz, é até 2 anos, prorrogável por igual período. Ou seja, o concurso iniciou ali com validade de 6 meses, ele só pode ser prorrogado por mais 6 meses. No total, ele só vai ter 1 ano e não os 2 anos, como às vezes as questões querem induzir. Já se ele pegar o máximo de até 2 anos, o concurso vale por 2 anos. Ele pode ser prorrogado por mais 2, que é igual período, e ter uma totalidade ali de 4 anos. Então, no máximo, na normalidade, sem suspensão, sem nada, um concurso sendo prorrogado, no máximo, ele só pode valer por 4 anos. É o que acontece muito com os tribunais regionais, seja eleitoral, federal, do trabalho, acontece muito. Findo essa introdução do servidor, da investidura, do cargo, do concurso público, a gente entra nas formas de provimento, porque isso é cobrado toda hora. Toda hora se cobra as formas de provimento. Voltei. É bem caseiro, não tem edição, esse negócio não tem tempo não. Quem quer conteúdo não vai pensar em edição, não vai pensar na minha cara, nada não. Vai pensar no negócio aqui. Vai pensar em marcar questões e acertar. Então bora lá. Formas de provimento. O cara vai pegar o candango, o caba lá arretado, a Maria bonita, a mulher arretada e vai botar lá no carro. Como ele vai fazer isso? Nomeando. E a primeira forma de provimento é a nomeação. Vai sair em diário oficial, o nome dos aprovados, a classificação, tem aquela parada toda, né? E depois o diário oficial vai nomear, convocando o cara para vir tomar posse. Eu botei aqui, ó, origem, porque a primeira forma de provimento é a nomeação. E as questões vão perguntar isso, é impressionante como pergunta, como cai, coisa simples. Qual a forma originária de provimento? É a nomeação. Se você não for nomeado para alguma coisa, você não pode ser promovido, não pode ser aproveitado, não pode ser reconduzido, nem reintegrado, nem readaptado, nem ser reversão, revertido, não sei se seria isso. Mas não pode passar pela reversão. Então, foi nomeado. Detalhes. É a origem da situação do provimento. Você tem 30 dias para tomar posse.
Nesse 30 dias, por exemplo, os concursos de tribunais, principalmente TRT, os concurseiros viajam para tudo que é lugar do Brasil. Eu já fiz muito isso. E aí, quando ele é nomeado, ele não tem como sair daqui na carreira, às pressas, botar uma malinha na coisa e ir lá, não. Ele vai se organizar, procurar um lugar para morar, vai ajeitar a questão da família. Então, ele tem 30 dias para tomar posse. E o que é a posse? Investidura no cargo. E isso é bem importante, lá na frente eu vou falar um pouco da posse. Então ele tem 30 dias para tomar posse. Virou servidor público. Nesse percurso dele de serviço público, ele pode ser aproveitado, promovido, reconduzido, reintegrado, readaptado e sofrer a reversão. E as palavras-chave para você identificar na questão de qual forma de provimento ele está falando, estão todas aqui. Todas aqui. Se falar em nomeação, lembra, é a forma de provimento originária. Origem é a nomeação. Se ele falar de promoção, pô, nem precisa, né? Todo mundo já sabe que é ser promovido. Não precisa nem explicar. Mas se ele falar de recondução, e aí é tanto re, e eu, para memorizar logo esses nomes, eu criei assim, na minha cabeça, são 7 nomes. Sempre fui vendedor na minha vida, eu trabalhei vendendo. Tem gente que diz que até merda se eu pintar de verniz, botar para secar eu vendo. Mas enfim, a necessidade me fez um bom vendedor. Então eu pensei o seguinte, é 4R na promoção. É o vendedor, é promoção. 4R na promoção. Ah, não lembro das formas de provimento. Você vai saber que são 7, são 4R, depois o N, depois o A, depois promoção. 4R na promoção, a venda. Aproveita aí essa oportunidade de comprar. Então, voltando. Nomeação, palavra-chave. Forma originária, vem de origem. Promoção. Você já sabe que você é promovido a outro cargo ali, né? Vai ser promovido. Existe promoção e progressão. Progressão é você avançar dentro da mesma classe. Você só vai classe A1, A2, A3, A4. Quando você sofre uma promoção, você sai da A. Exemplo, você vai para B. Quando você chega no último ali da classe horizontal, tipo A, aí A1, A2, A3, A4. Chegou no A4, é o último índice ali da forma horizontal. Isso daí você está progredindo. Isso daí é uma progressão. Quando chegou na última, o A4, você pula para o B. Então as questões vão te perguntar isso. O cara está no último grau ali, no último índice da sua mesma classe. Ele está sofrendo progressão. Então quando ele vai ser promovido? Quando ele chega no último índice da mesma classe e passa para a classe superior. Vou até escrever isso aqui. Aqui, ó. Classe superior. É você sair de uma classe e ir para outra superior. Você está passando pela promoção. Não confundir com progressão, que é dentro da mesma classe. Cai nas questões, eu estou repetindo isso, porque é isso que é cobrado e é isso que você vai acertar. Recondução. Reconduzir significa voltar. Mas existe volta na recondução, existe volta na reintegração e existe uma volta na reversão. É muita volta. Então, para você não ficar preso a essa palavra volta, porque vai te confundir na hora de acertar as questões, você pensa assim, ó, recondução, cargo anterior, recondução, cargo anterior, recondução, cargo anterior. Quer dizer o quê? Que o cara não saiu do serviço, ele está dentro do serviço público, ele só vai voltar para o cargo anteriormente ocupado. Isso se dá como? Ele vai contar uma historinha. Praticamente todas as questões falam assim. O cara era estável, já tinha 3 anos de exercício no cargo, conseguiu a estabilidade, está ali, não pode ser demitido, assim, a bel prazer. E aí ele passou em outro concurso inacumulável, então ele vai sair daquele cargo público, vai para o novo. Chega lá, existe o estágio probatório, e ali ele não se adapta, ele fala, olha, eu não quero, vai ser exoneração de ofício. Ele não é aprovado, vai ser exoneração de ofício, ele também pede, ó, não me adaptei, não dá. Como ele é estável, ele é reconduzido ao cargo anterior. Outra forma que também pode cair na questão é que o cara foi demitido, que está num cargo lá, aí chamam ele para aquele cargo, e aí ele vai para aquele cargo.
faz o concurso e tudo mais, fica naquele cargo. Mas ele já era estável em outro cargo. Aí esse cara que foi demitido consegue lá uma reintegração e volta para o cargo que era dele. Então esse que estava lá ocupando, ele vai ter que ser reconduzido para o cargo anterior. Deu uma complicada, né? Mas foca nisso aqui. Vai voltar para o cargo anterior. Se foi reprovado em estágio probatório ou se o cargo que ele ocupava, que não era o dele inicialmente, teve uma reintegração. Vamos avançar. Recondução, volta para o cargo anterior. A palavra-chave é essa. Não estou entendendo muito, estou chegando agora, está muito complicado. Decora, marca a questão, passa em concurso, vai estudar aprofundado depois. Reintegração, a palavra-chave. Demitido, demitido. Reintegração, demitido. Por quê? O cara sofre um processo ali administrativo e aí ele é demitido. Quando a gente fala em demissão e exoneração, são duas coisas semelhantes no fato. Você vai sair do serviço público. Só que a exoneração não tem caráter punitivo. Pode ser a pedido, pode ser de ofício, como acontece que o cara não foi aprovado no estado probatório, como acontece que o cara toma posse, mas não entra em exercício. Então é uma demissão amigável, de boa. Já demissão é uma punição que o servidor sofre. Então, quando ele sofre essa punição de demissão, que é pesada, e dependendo dos motivos que causaram a demissão, isso é pesado, traz outras consequências. Aí o cara vai lá, que foi demitido, entra num processo administrativo ou judicial e consegue invalidar esse ato de demissão. E aí, o que acontece? Ele é reintegrado, ocorre a reintegração, que é uma forma de provimento, de colocar um cara lá no cargo. Dessa vez, o cara de volta no cargo que era dele. Quando ele sofre a reintegração, e isso cai na tua prova, ele volta recebendo tudo que deixou de ganhar. Os salários, benefícios, as promoções, o tempo de serviço, tudo. O tempo de serviço que ele deixou de computar ali para os benefícios, para a aposentadoria, essas coisas. Tudo ele vai ser restituído como se nunca tivesse saído do cargo. Readaptação, palavra-chave, limitação. O cara que vai sofrer uma readaptação, o nome também já diz, é a questão de incapacidade. Incapacidade que limita ele de exercer aquela atividade. Então ele também quer nas questões, ele tem que ir para o mesmo cargo, compatível para receber o mesmo salário. E aí ele sofre essa readaptação. E a reversão, que também é uma volta para o cargo anteriormente ocupado. E aí dá para confundir um pouco, mas lembra, reversão, e aí eu botei de propósito ela por último, com S, não é com cedilha que nem as outras, tem a ver com invalidez. Aqui vai se tratar de um servidor que vai ser mandado embora do serviço público e depois ele vai voltar para o cargo dele. Mas por quê? Pela invalidez. O cara que é aposentado pela invalidez. Comprovado ou cessado os motivos, os fatos, motivos que causaram essa invalidez, ele vai regressar para o cargo público, vai lá e vai voltar a trabalhar. É melhor, a regra é trabalhar, a invalidez é uma exceção, Aposentadoria é para depois de tempo de serviço. Então, fechando isso aqui, qualquer dúvida, manda comentário aí, ou me chama lá no Instagram, aproveitando meu Instagram, concurseiro_fulltime, ou só colocar Anderson Araújo, que pode aparecer, se você já é inscrito no meu canal. E não se esqueça de se inscrever no meu canal, se você está vendo aí assistindo os vídeos, dá uma força aí, porque agora eu vou bombar no canal. A mudança aqui ainda está um pouco improvisada, o quadro está com uma corda, não achei a broca certa para furar e botar esse quadro, mas o conteúdo aqui vai bombar. E aí umas observações disso, eu falei em posse, falei em aproveitamento, que a palavra-chave é disponibilidade, mas o que seria essa posse, o que seria essa disponibilidade, o que seria essa exoneração, que eu falei um pouco aqui. Então botei esse asterisco, não sei nem se é asterisco, tem uma discussãozinha sobre asterisco ou tem um negocinho aí, mas deixa isso pra lá.
Posse. Posse é o seguinte, o cara vai lá, ele é nomeado, até a nomeação ele não é servidor público, só foi chamado porque ele passou pelo concurso público de provas e título, que está dentro da validade, ficou bem classificado dentro das vagas, chamaram ele nomeado. Lembrando que está aprovado em concurso público também, é questão de concurso. Não te dá direito à nomeação. Só se você estiver dentro das vagas que estão ali no edital ou se surgirem outras vagas. Está aprovado não quer dizer nada. Eu fui aprovado para oficial de justiça no TRT de Minas e nunca fui chamado. E nem penso que vou ser chamado, porque eu estou um pouquinho longe. Fui aprovado no TRT de Campinas, fiquei até bem classificado e até hoje também não fui nomeado. Então tem essa situação. Ser aprovado não te dá direito à nomeação. Vamos lá. Então a posse, ela vai ocorrer, você tem 30 dias após a nomeação para tomar posse. E aí, essa posse, ela é muito importante, porque para você entrar no serviço público, e isso cai nas provas, e isso também está na lei, você vai ter que, durante a prova, a posse, comprovar a tua escolaridade, que é o diploma que você é capaz para assumir, porque requisitos para o concurso público vai ser idade, escolaridade, situação de sanidade física e mental, capacidade, né, física e mental, se você está com as suas obrigações eleitorais e militares, se você também tem os seus direitos de gozo políticos, que é o direito de cidadão, ser cidadão, voto, ser votado sem nenhum problema. Então, isso aí são requisitos para você entrar no serviço público. É na posse que você comprova tudo isso, leva a sua declaração de bens para que lá na frente, se precisar, vai comprovar que você não enriqueceu através do serviço público. Servidor público não fica rico. O servidor público ele ganha estabilidade na vida, mas rico jamais. Então é na posse. Você, para tomar posse, tem que também ter feito uma inspeção médica anterior. Então a posse é fundamental para fechar esse vínculo ali e você ter a investidura no cargo público, que é através da posse. Tomou posse, virou servidor, tá ali os atos, está tudo fechado, bonitinho, você tem 15 dias para entrar em exercício. Alguns estatutos aí de estado, se eu não me engano do Rio, não dá 15, dá 30. Mas a regra, como muitos seguem essa lei que é para reger a União, é de 15 dias o prazo para você entrar em exercício. E o que é o exercício? É trabalhar. Você já foi nomeado, já tomou posse, já sabe o que você vai fazer, quanto você vai ganhar, você já assinou, concordou, então bora trabalhar. Exercício é trabalhar. E se eu for nomeado e não tomar essa posse? A questão te pergunta isso também. Ato sem efeito, porque tudo isso aqui é um ato administrativo. Se eu não tomei posse nos 30 dias após a nomeação, o ato de nomeação se dá sem efeito. E se eu tomar posse e não entrar no exercício, eu sou exonerado, porque eu já tomei posse, já fiz a investidura no cargo público, não entrei em exercício nos 15 dias, sou exonerado. Tipo, você vai embora sem ganhar nada, mal entrou, mal chegou, mas vai na boa. Exoneração é uma demissão amigável, vai na boa. Então eu sou exonerado. E o que danado, o que diabo seria a disponibilidade? Passei até a mão aqui e saí riscando. Disponibilidade. Disponibilidade tem um caráter para obedecer, para garantir a estabilidade que a Constituição dá aos servidores. Você forma um concurso público, não é para ficar rico, mas é para ser estável. Então, respeitando a estabilidade, criou-se o dispositivo da disponibilidade. Pode acontecer a disponibilidade pelo quê? Crise nas receitas, extinção de cargos, existe sim a extinção de cargos. E aí você tá lá, tem aquele cargo foi extinto, você vai ser posto em disponibilidade. Por quê? Porque você é estável, você passou em concurso, você fez aqueles 3 aninhos de atividade no cargo, você é estável. Então você não vai ser mandado embora, você vai ficar em disponibilidade para quando aparecer uma vaga, outro cargo compatível, você ser aproveitado, uma forma de provimento, pegar um candango e botar no cargo para trabalhar.
Aproveitamento, palavra-chave, disponibilidade. O que é disponibilidade? É o servidor que está em casa de folga. Não, não é bem assim, porque isso vai refletir também no dinheiro. Se você só tinha 3 anos, que é o mínimo, para ficar em disponibilidade, teria que pelo menos ter 3 anos, que é o tempo que se consegue a estabilidade. Ficou 3 anos, mas para se aposentar, homem, por exemplo, 35 anos, mulher, 30 anos, vai pegar esse e vai fazer o cálculo de 35 avos por ano. Se tu só tinha 3 anos, se tornou estável, foi colocado em disponibilidade, e a palavra-chave para o teu concurso é proporção. Você vai receber de forma proporcional. O seu dinheiro vai ser proporcional ao tempo de serviço. Então, ser colocado em disponibilidade é uma furada. Você só trabalhou 3 anos. E aí a aposentadoria seria com 35. Vai ser 35 avos a cada ano. Então, é prejudicial ser colocado em disponibilidade, que aí você vai ter que fazer o Uber, vai ter o vínculo respeitando a estabilidade, mas não vai ter renda. E aí, quando aparecer um cargo ou criar-se um cargo, você está lá, a administração pública vai te aproveitar. E aí ocorre uma das formas de provimento. Por hoje é só, vou treinar agora. Fica com essa dica, vou colocar mais coisas. Estuda, que a tua vida muda.